aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula, sejam bem-vindos para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais sobre como compreender as movimentações do gráfico para você fazer a sua entrada de forma correta, com um entendimento lógico, para entender a possibilidade de uma entrada de continuidade de movimento, para entender a possibilidade de uma correção no gráfico. Como agora, a minha entrada é uma continuidade do movimento, inclusive eu vou pegar com mais duas taxas aqui, porque o gráfico me mostra a possibilidade do trade chegar até aqui, ó, essa região, até onde está essa linha marcada. Você viu que eu marquei uma linha, deixei um posicionamento até onde o preço pode ir. Para eu fazer uma análise como essa, para saber até onde o trade pode ir, para eu entrar pesado, entendendo o que está acontecendo, eu preciso de informações no gráfico. Olha lá, o gráfico rompendo a região que eu marquei. Eu preciso ter informações aqui no gráfico, dentro de todas as informações necessárias. Vai finalizar e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. 4, 3, 2, 1, tá lá. Inclusive, ó, você vê que ao traçar a linha, eu tracei a linha justamente onde era o ponto que o gráfico poderia vir buscar o preço. Então eu tracei aqui e olha, o gráfico chegou com o pavio até baixo e acabou fechando com o corpo até aqui. Dentro do movimento que eu vejo aqui do gráfico, dentro daqueles movimentos que eu ensino, 100% e 50%, o gráfico já me mostra que ele está fazendo um movimento para buscar a região de liquidez aqui embaixo. Simples, visual, vendo o movimento. Além do preço que eu estou analisando tanto o movimento. Então eu vejo o preço na região e vejo a causa desse movimento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma seguidora aqui do canal e ela estava falando que ela fez um treinamento, né, um curso com uma outra pessoa e que ela não está conseguindo ter resultados, nunca fez um saque. E ela falou que o treinamento é focado muito na questão da lógica do preço, entender preço. E eu falei para ela que o preço, ou aquilo que nós vemos no preço, o método que eu desenvolvo é porque o preço está ligado a toda uma causa. O preço não está ligado no movimento sozinho. O preço é só o efeito daquilo que nós vemos como movimentação, como causa de movimento. Então é por isso que ela não está tendo resultado. Porque ela fica focando no chamado preço. Aquele chamado só vela-vela, sabe? Perdão, pessoal. Aquele chamado vela-vela. Tá vendo? Quando eu tracei uma linha aqui e falei, ó, o preço pode vir até aqui, olha só o movimento que ele fez. Ele veio e corrigiu exatamente ali. Porque existe uma causa para isso, existe um movimento para isso, e existe uma intenção do preço para isso. E não é só olhando o preço que eu vou entender isso. É olhando um todo do gráfico. Então esse método é o que diferencia a análise gráfica das demais coisas que você vê por aí. Eu não consigo estudar um elemento chamado preço sem entender o que está acontecendo para que o preço seja o efeito do movimento no gráfico. Por isso você que está chegando aí no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai ter super dicas sobre como realmente aplicar análise gráfica. Sua mente vai ampliar de uma forma para que você entenda realmente como é que funciona. E entendendo realmente como funciona, você vai conseguir fazer as suas análises de forma correta, fazendo com que os riscos sejam diminuídos. Os riscos sejam diminuídos. Assim, com os riscos sendo diminuídos, você vai conseguir compreender não só o porquê do efeito do preço, mas o porquê que ele está tomando uma certa decisão de movimentação. Então é uma grande diferença nisso tudo entre você
aplicar algo que seja sólido, um conhecimento técnico que realmente mostre movimentação do gráfico, ao invés de simplesmente uma busca de um resultado que você almeja sem lógica ou valor. Entendeu? Então você precisa ver realmente o que é necessário para isso, tá bom? O que é realmente necessário para isso. Deixa eu só responder aqui um aluno aqui. Então você precisa compreender sobre o que é necessário para você compreender a questão do preço. Então, por exemplo, aqui, ó, GBP JPY. Eu chego aqui, vejo movimentação do gráfico, vejo o gráfico chegando em região de 50%. Sabe aquela mesma região que eu fiz marcação? Cadu, essa região aqui ela pode fazer com que o preço seja limitado nessa região e essa região pode ser um movimento que segure meu preço? Ela pode, mas vai depender de alguns fatores. Que fatores são esses? Vai depender de como o preço se movimenta ali na região. Eu não posso fazer uma entrada com base simplesmente num fator que eu imagino. Então aqui, ó, olha aqui, pena que o preço recolheu na minha entrada. Quando eu vejo esse movimento, eu vejo a dificuldade do preço de fazer uma movimentação para buscar a região de 100% lá em cima. Não é claro isso? Ó, estou mostrando para você na forma prática, ó, 100%, 50%, e fechamento aqui de 100%. Assim, você consegue entender como o gráfico pode se movimentar. Ó, ele retornou justamente no fechamento. Então, eu estou olhando o movimento, eu entendo que ele pode fazer essa movimentação como ele acabou de fazer. Ó. Agora ele está indo buscar GBP, JPY lá em cima novamente. Ele fez esse recolhimento bem na região aqui da entrada. Agora ele está buscando a máxima da região, agora eu vou entrar mais pesado. Por quê? Porque quando eu fiz a entrada aqui, pessoal, tomo loss, ó, você já viu, tomei um loss bonito aqui, né? A plataforma avisa de tudo quanto é jeito que eu tomei o loss. Quando eu fiz a entrada nessa região aqui, não era para o preço ter feito esse movimento de recolhimento. Era para o preço ter feito o preço normal, não a marcação como ele acabou de fazer. E isso acabou me tirando do trade. Isso acabou me tirando da movimentação ali do gráfico. Agora, eu tenho que entender o que o preço está fazendo para eu conseguir fazer uma movimentação correta. Como agora, eu entendi que o preço foi buscar região. Essa região de 50% aqui é uma região de equilíbrio. Aliás, é uma região de equilíbrio. Estou trocando a região aqui. É uma região de equilíbrio que pode equilibrar o preço entre as regiões de desequilíbrio. Então eu posso fazer essa entrada pensando no movimento. Tá lá, ó. Olha que interessante. A diferenciação de um método, a diferenciação de um estudo de análise gráfica verdadeira. Quando o preço chega nessa região aqui, que foi justamente o que eu falei para vocês, eu já tinha feito essa, ó, novamente, trabalhando só um ativo, tá? Eu já tinha feito anteriormente, quando eu fiz essa entrada aqui, ó. Quando eu fiz essa entrada, vou deixar até as marcações. Eu mostrei para você o quê? Eu mostrei para você aqui, ó, que existe uma máxima. Opa! Deixa eu fechar aqui que deu um probleminha. Eu mostrei aqui que teve uma máxima. Eu mostrei região de 50%, mostrei região de 100%. Aqui eu mostrei para você que eu poderia trabalhar o preço fazendo venda. Quando chega aqui e ele trabalha a máxima de 100% e ele faz movimentação, eu já mostro para você que eu posso trabalhar de forma diferenciada. Então, a mesma região que eu fui buscar em 100%, o preço chegou em região e começou a retornar. Só que ele começou a chegar onde? Próximo à região de 50%, que é uma região de equilíbrio. Quando eu faço a minha entrada, o preço ele está praticamente aqui em cima. Ó. Esse candle aqui, ó, estava praticamente aqui em cima. Como fazendo um movimento como esse?
Qual era a minha ideia? Exatamente uma pequena correção nesse movimento. Só que no último segundo ele retorna e fecha aqui, ó, bem abaixo. Eu ainda estava próximo ao trade, estava no trade, porque ele acaba fechando numa região aqui, começa a ter força de movimentação de baixa, porém, pessoal, ele não está numa micro de baixa, ele está numa micro de alta. Por uma questão de movimentação e força do mercado, o preço só faz um ABC, retorna e sobe. Quando ele sobe aqui, ele sobe exatamente na região e mostra novamente a possibilidade de uma correção. Ou seja, eu ainda continuo entendendo que para ele vir buscar 100% do movimento, já que ele saiu desse 100%, ele vai fazer correções pelo caminho. Inclusive fazer correções nessas regiões de 50%, que é o que o gráfico faz todo o movimento. Então, quando ele chega nessa região novamente, o GBP-JPY chega na região novamente, ó, e aí ele deixa este candle novamente aqui, um candle mostrando para mim a falta de força da tendência, eu ao mesmo tempo aqui respondendo o aluno, tentando dar aula para vocês, faço uma movimentação de entrada nessa região, com base tanto neste fundo que se tornou resistência, como neste fundo que se tornou resistência. Então eu tenho uma região ali de choque, né? Eu tenho uma região que pode mudar as características do movimento. O que é mudar características do movimento? Cadu, ele não está numa tendência de alta? Ele não está fazendo um movimento de alta? Como que eu vou mudar a característica desse movimento? A característica é simples. Ele pode fazer um pequeno movimento de correção para depois continuar subindo o movimento. Apenas uma mudança de característica. Só de fazer essa correção nessa projeção de tendência, que foi justamente o que aconteceu aqui, foi uma mudança de característica, já que a pressão e a tendência é de alta. Então, essa mudança de características em região que pode segurar o preço já é suficiente aqui em binárias para fazer um trade de venda. Se eu tivesse no Forex, o meu pensamento não seria fazer uma entrada aqui, porque no Forex eu preciso de uma movimentação grande. A minha entrada teria sido aqui embaixo, seguindo movimentação, para que eu fechasse no ponto acima. Agora, em binárias, a lógica, a grandiosidade da binárias está justamente onde eu posso fazer um trade como esse, contra um pequeno movimento de tendência, nas possíveis regiões de correção ou nos pontos de reversão dessa projeção de tendência. Porque isso aqui é um ponto de reversão na projeção da tendência. É um ponto de reversão na região de choque. O que é região de choque? Região onde o movimento do gráfico pode mudar sua característica. Então, quando nós começamos a aprender o gráfico, nós vamos aprender as movimentações, isso que difere, como eu estava falando para você, de qualquer outro método que eu utilizo, que se utiliza por aí, porque aqui eu não vejo só preço, eu vejo a causa da movimentação como efeito do preço, a causa do movimento. E nesta causa do movimento eu consigo ver pontos de liquidez, onde pode haver um choque, onde pode haver um padrão de reversão que muda a característica da causa do movimento. Característica essa que eu posso trabalhar tanto esses padrões de reversão, de correção e microtendência, ou seja, se a tendência ela está com uma característica de buscar valorização, todas as vezes que ela faz uma correção nessa projeção, ela mudou a característica de busca de valorização. Então, se ela busca valorização, todas as vezes que ela muda a característica dessa valorização, ela desvaloriza, ela entra numa região de choque, onde tem um choque de interesses, onde tem um choque de mudança de característica, para que mude a mentalidade do operador aqui no gráfico.
Então, quando você começa a analisar o gráfico dessa forma, você começa a ver que a atitude de uma leitura gráfica correta é identificar os pontos de liquidez em região de suporte e resistência para você operar um padrão de reversão. Em binárias, você vai encontrar esses pontos de padrão de reversão tanto na projeção da tendência como na correção da tendência. Você vai procurar esses pontos tanto na continuidade do movimento como nesses pontos de choque, de mudança de característica da tendência. Por exemplo, se essa tendência aqui, ó, ela é de baixa, onde eu tenho mudança de característica? Todas as vezes que ela faz a sua correção. Se essa tendência aqui ela é de alta, onde eu tenho mudança de característica da tendência? Todas as vezes que ela faz a sua correção. Então, por isso que binárias ela é tão atraente e tão magnífica. Com pouco dinheiro, você consegue entender o movimento do gráfico, você consegue compreender a causa do movimento e o efeito, e você é capaz de fazer entradas tanto na abertura como no fechamento de cada movimento em relação à sua mudança de características, seja uma característica de alta ou de baixo. É claro que quando você está a favor da característica do movimento, você está a favor das forças gráficas. Mas você pode aprender como operar um suporte e resistência até contra a característica do movimento. Você pode aprender como operar uma tendência contra a característica do movimento. Só que essa característica tem que ter um porquê, tem que ter uma causa dessa movimentação, tem que ter uma lógica dessa movimentação. Você não pode sair apertando o botão de qualquer forma, né? Como diz lá aquele pessoal daquele canal do YouTube de viagem que eu gosto muito de segui-los, você não pode apertar o botão na loucuragem. Você não pode apertar o botão na loucuragem, pessoal. Você tem que entender que o trading é uma profissão. O trading é uma profissão. Trading não coloca um negócio na sua cabeça. Trade ou análise gráfica não é sobre você ficar rico para ostentar e aparecer. Coloca esse negócio na sua cabeça. Enquanto você buscar a aptidão ou o resultado de se tornar rico para ostentar e aparecer, nada vai acontecer. Trading está ligado a você fazer algo no seu lar, no seu escritório, no seu momento, e é sobre você comer bem, ter qualidade de vida, pagar suas contas em dias, ter boas companhias, viajar de vez em quando, viajar em paz, sem ficar pensando nos problemas ou pensando nas contas que você tem que pagar. O mercado de trading, o mercado para você operar, é esse o pensamento. Não é ficar rico e ostentar para aparecer, é você comer bem, ter qualidade de vida, boas companhias, viajar de vez em quando, viver em paz. Eu, por exemplo, eu escolhi há um tempo atrás morar no lugar que eu sempre passeei. Para quê? Para não ter que viajar mesmo, para eu ficar mais tranquilo ainda. Então, a verdade é que só que você sabe quanto você tem que ralar para chegar onde você quer chegar, os prazeres que você abdica para poder buscar aquilo que você quer, a intensidade de como você se esforça para isso, o tempo que você vai levar para isso, para entender. Só você sabe desses bastidores. Eu sei que cada um tem uma luta diária, cada um tem uma vida, tem uma família, tem uma personalidade, tem uma história de vida. Só você sabe desses bastidores. Então, aprendendo você a ser o seu maior fã de si mesmo e de suas conquistas, é que vai levar você sempre um passo mais à frente. Então, por isso que eu sempre falo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque você é capaz, a partir do momento que você aprende realmente um método que te ensine a analisar o gráfico, você abre o gráfico, por exemplo, aqui, ó, GBP JPY. Você abre o gráfico nesse exato momento, olha para o gráfico e fala assim, poxa, eu tenho oportunidade de venda nessa região. E eu já sento o dedo, faço praticamente aqui, bati uma meta, tá? Mas a proposta aqui não é ganhar dinheiro, a proposta aqui é ensinar. Quando eu retorno no gráfico, vejo a oportunidade,
o preço faz esse recolhimento aí, aqui ele acaba travando nesse movimento aqui, ó. O fechamento era aqui, ele acaba travando nesse movimento e aí ele acaba fazendo o quê? Um ABC para subir o preço. Quando ele chega aqui, ele trava novamente no movimento e aí eu entendo que ele vai fazer o mesmo movimento de choque aqui para mudança de característica, pelo menos essa curta mudança de tendência. E tudo isso, pessoal, por causa da volatilidade do gráfico. Não sei se você conseguiu perceber, mas olha como o gráfico está lotado de pavio, ó. Todas as regiões com muito pavio. Isso é volatilidade, não adianta, isso o gráfico tem, a gente tem que saber lidar com isso. Ou você aprende a lidar com isso, ou você não opera nesses momentos. O gráfico vai lá, retorna com o corpo na região, simples, vou lá e sento o dedo mais uma vez aqui com mais duas taxas, praticamente aqui um 5-1. Fecha muito próximo aqui a um empate, mas é o que nós precisamos aqui, são alguns pips. Então entenda, essa busca por conhecimento, entender o ponto de liquidez, entender o ponto de reversão, entender a aplicação de uma entrada de ponto de reversão, essa reversão tanto numa micro tendência, na correção como na continuidade, você vai aprender porque você vai entender a causa de um movimento e não simplesmente o preço, porque o preço é simplesmente o efeito do movimento. E é o que as pessoas fazem. As pessoas hoje só ficam olhando para o preço, só ficam olhando no preço e esquecem de entender a causa do movimento. É por isso, pessoal, que os alunos têm resultados. Quando você entra aqui, ó, no meu canal do Telegram, inclusive o canal do Telegram, você pode entrar aí na descrição do vídeo, ó. Vou abrir aqui para você ver. Aqui, ó, no meu canal do YouTube, tem esses links para você acessar. Aqui você acessa o treinamento, canal do Telegram, canal do Instagram e meu WhatsApp. Assim como abaixo de cada videoaula também você acessa esses links. Quando você entra aqui no meu canal do Telegram, você vai entrar aqui, ó, mensagem fixada, para baixar o e-book, tá? Simples assim. Quando você entra aqui, ó, você vê resultados dos alunos, ó, como o Natan batendo meta, como aqui o Gilson batendo meta, o John aqui batendo meta, ó, fazendo uns dólares, né, John? Aqui você vê o Alessandro batendo meta. Aqui você vê, ó, o Marcelo, ó, pelo celular mostrando seus resultados. Por que esses alunos aqui conseguem ter esses resultados? Por que eles são consistentes? Por que eles têm os resultados dia a dia? Aqui o Marcelo, ó. Boa noite, professor Caduto, na paz, seguindo o plano, segue o vídeo de operações de hoje, é só gratidão, conhecimento liberta. Olha novamente o Marcelo falando, conhecimento liberta. Porque a partir do momento que você aprende de uma forma que realmente te liberta, ó, 5 posições lucrativas e um erro com 90 centavos praticamente, ó. Ó, dá uma olhada, o Murilo batendo meta novamente, ó, o Marcos, uma entrada batendo meta, a Poliana, operando ouro, ó, aqui em binárias, batendo meta, maravilhosamente bem, ó, o Murilo que mostrou suas operações, já tinha feito um saque aqui na corretora, ó, mais um saque, obrigado, é de baixo valor, mas é lucrativo, é assim mesmo, Murilo. Renda variável, um dia o saque é alto, um dia o saque é baixo, você tem que aprender a fazer a gestão desse material, desse capital que você vai acumulando. E assim vai funcionando a vida de trading. A aula que eu subo aqui para o treinamento, Alessandro batendo meta de novo, Wagner. Aqui, ó, aqui os resultados da Gisele, ó. Só alegria na gestão bem definida. Olha o que a Gisele fala aqui, ó, na gestão bem definida. Se você puder ver esse vídeo, ela fala justamente sobre a gestão do capital. Ela mostra aqui os resultados, né, num pequeno vídeo, e ela fala que tem a ver muito com a gestão do capital. Por quê? Essa gestão não está ligada só a capital do dinheiro, está ligada a você entender a análise do gráfico. Aqui como o Jefferson batendo meta, ó, Natan batendo meta, Wagner novamente, ó, Wesley batendo meta, ó, William batendo meta, só, e aí a Lefka batendo meta, depois você analisa aqui e baixa o e-book para você e analisa os alunos. Se você quiser entrar em contato também pelo Instagram, já aproveitar, né, para passar aqui. No Instagram também você pode mandar um direct, ó, já tem um direct aqui para mim. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, o link de acesso ao treinamento está aqui, ó. E aqui também 60% de desconto ainda do treinamento. Então aproveite, você vai ter acesso vitalício e as dúvidas tiradas diretamente comigo. Então, quando você aprende e você busca esse conhecimento, não por ostentação
ou para mostrar algo, mas para você comer bem, para você dormir bem, para você pagar suas contas, para você saber que você pode fazer uma viagem sossegado, para saber que você tem mais tempo para o seu filho ou para sua família, que você tem uma certa liberdade. Hoje mesmo um aluno mandou para mim os resultados, ele estudando, ele sai 4 horas da manhã da casa dele, pega trem, pega metrô para chegar no trabalho e depois chega em casa quase meia-noite. Praticamente uma vida, 1/3 do tempo dentro de uma locomoção, 1/3 da vida trabalhando e 1/3 tentando dormir, mas ele está arrumando um tempo para estudar e se esforçar. Então é isso que acontece nos bastidores, que só você sabe, ninguém sabe. O quanto você rala, os prazeres que você deixa de fazer para estudar, a intensidade como você se esforça, o tempo que você vai levar não importa, mas o importante é você seguir firme. Se você, nesse bastidor que só você conhece, você for fã de você mesmo, ou seja, você se esforçar por você mesmo e se alegrar por cada pequena conquista que você tiver, você vai entender que trading não é uma questão de ficar rico, ostentar e aparecer, mas sim sobre ter uma qualidade de vida, né? Desde comer bem, pagar suas contas, ter o seu cantinho para você morar com a sua família, ter boas companhias, passear de vez em quando e aquilo que a gente busca na vida, que é ter um certo conforto. Então é para isso que nós aprendemos, para isso que nós buscamos consistência, é para isso que nós procuramos aprender como operar. Então você vê aqui em pouco tempo, batendo uma meta, analisando o gráfico de forma simples, entendendo como é que se faz. Se você, claro, quiser aprender também, quiser se aprofundar como esses alunos e entender como é que se faz, você será muito bem-vindo ao treinamento. O treinamento serve para isso, para você acelerar os seus conhecimentos, entender onde estão os erros, corrigir os erros e seguir com os seus próprios méritos e esforço as suas aplicações diárias, sabendo o que fazer no gráfico para entender o risco de uma entrada e saber o porquê de uma análise bem feita ou não. Como operar, como analisar o gráfico todo dia, porque todo dia é igual. Então, caso você queira se aprofundar, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, né? Muito acessível, baratinho, você pode vir fazer parte. Os links estão aí na descrição do canal, estão aí fixados nos comentários, nas minhas redes sociais, ou qualquer dúvida é só entrar em contato. Você que está aqui no YouTube também, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias eu tenho aqui um estudo, algo a te mostrar. Então, nós podemos escrever hoje nossa hashtag como padrão de reversão. Nós não falamos sobre padrão de reversão apenas. Nós falamos sobre pontos que nós utilizamos de liquidez como padrão de reversão. Mas padrão de reversão como esse, que a gente pode fazer o quê? Reverter a característica do movimento. Ó, reverte característica do movimento, reverte característica do movimento, reverte a característica do movimento. Por quê? Se o movimento é de alta, é uma região que reverte momentaneamente esse movimento. Se o movimento é de baixa, é um movimento que reverte a característica desse movimento momentaneamente, que é a chamada correção, assim como numa tendência de alta ou de baixa. Então nós podemos utilizar desses padrões de reversão ou padrão de reversão na tendência, tanto na projeção de ida na busca do alvo, como nas correções durante o caminho. Em regiões de ponto de liquidez, você pode fazer isso em pontos de liquidez de suporte e resistência. Então, aprenda como operar pontos de liquidez em suporte e resistência aplicando o padrão de reversão. Quando você souber fazer isso, através dos conhecimentos da análise gráfica, você vai ver que sua visão vai mudar, seus resultados vão mudar, assim como você viu aqui os alunos que eu mostrei para você. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, não quero me estender, acho que já falei demais. Espero que você esteja acompanhando o canal aqui, esteja gostando das aulas. Não esqueça de deixar um comentário após a aula. Não esqueça de deixar o seu like, a hashtag padrão de reversão. Quer vir para o treinamento? Estou te aguardando aqui do outro lado e te vejo amanhã.
numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!